Quando a mãe de Steve pediu ajuda para limpar o porão, ele a trancou lá e saiu para um encontro. No entanto, ele recebeu uma ligação urgente do hospital durante o seu encontro. E quando ele chegou ao hospital, ele não podia acreditar quem tinha encontrado a mulher idosa. Temos que fazer isso agora? Steve perguntou para sua mãe, a senhora Pearson, que tinha acabado de pedir a ele para ajudá-la a limpar o porão. Sim, por favor. Se eu quiser alugar o porão para fazer um dinheiro extra, eu preciso da sua ajuda para limpá-lo. A idosa mulher insistiu para o seu filho, que tinha 18 anos. Steve ainda não havia saído da casa de sua mãe. No entanto, ele fingia ser independente e não ter que responder a ninguém. Ele não fazia nenhum pagamento para morar lá ou ter comida. E a senhora Pearson ficou feliz em ajudá-lo enquanto ainda estudava e procurava um emprego. Na verdade, ele fazia isso sem muita vontade. No entanto, eles estavam brigando com mais frequência e ele achava que ela estava ficando muito exigente. Eu não tenho tempo. Eu tenho um encontro com Catherine. Steve respondeu e vestiu sua jaqueta. Você vai me ajudar com isso agora, ou terá que encontrar outro lugar para viver, meu jovem. Por que você acha que pode ser mais como Alex Dempsey? A senhora Pearson perguntou, batendo o pé no chão. Ela estava cansada da atitude do seu filho e a sua natureza folgada. Ela reconheceu que talvez o tivesse mimado demais ao longo dos anos, principalmente porque o seu pai os tinha abandonado quando Steve era muito pequeno. Mas ela não viveria com um parasita que não poderia ajudá-la nem com algo básico. Então Steve choramingou como uma criança ao ouvir sua mãe mencionar seu vizinho de 15 anos que sempre estava disposto a ajudar a todos na sua rua. Ele viu o dedo dela apontado para a porta do porão e o olhou em seu rosto. Finalmente ele andou em direção a ela. Tudo bem, você vai primeiro. Ótimo, disse ela, sorrindo para ele, começando a descer as escadas. Ela tinha um joelho bastante ruim, então demoraria um pouco para chegar até o final da escada. E Steve teve uma ideia, empurrar ela. Eu volto para te ajudar mais tarde, você pode ir começando sem mim, ele gritou do outro lado da porta depois de girar a chave. Ele havia trancado sua mãe lá embaixo e quase pulou pela porta da frente, sem se importar com os chamados de sua mãe. Em sua mente, ela merecia isso por ser tão insistente. E além disso, ele tinha coisas melhores a fazer do que ajudá-la. Então quer dizer que você vai para a faculdade em breve? Catherine perguntou e ele franziu a testa. Ele odiava essa pergunta porque todas as universidades para as quais ele se candidatou no estado da Califórnia o rejeitaram. Além disso, ele não tinha ideia do que queria fazer na vida. Eu acho que não. A faculdade não é mais tão importante. Você sabe, você pode fazer alguns cursos online na internet e ter muito sucesso. Ele respondeu com um encolher de ombros. Eles estavam no restaurante e ele já estava pensando em ir até a casa de Catherine para passar uma noite quente com ela. Eu acho que você deveria ir sim, ela disse com a boca meio torcida. Embora ele não tivesse ideia de por que ela estava falando isso, quando ele estava prestes a mudar de assunto e sugerir que eles deveriam ir até a casa dela, seu telefone tocou. Poderia ser um dos amigos querendo sair, e se Catherine não quisesse levar as coisas adiante, ele abandonaria e iria sair com eles. Então, ele viu um número estranho aparecer na tela do telefone. Ele disse, alô? E ficou surpreso ao ouvir quem falava. Era um funcionário do hospital local. Sua mãe havia sido internada recentemente. O quê? Você deve estar enganado. Minha mãe está em casa e está a salvo. O que poderia acontecer em um porão escuro? Ele pensou. Ele refutou, mas a pessoa insistiu que a senhora Miriam Pearson estava no hospital. E Steve tinha que ir buscá-la porque ele era seu contato de emergência. Isso pode esperar, ele disse. Espere, ela não é sua mãe? A pessoa perguntou se Steve era louco. O jovem de 18 anos por fim disse, está bem, eu tô indo. Então ele se desculpou com a garota e foi embora do restaurante. Ele não queria que Catherine chegasse perto de sua mãe. Ele entrou em seu carro e se dirigiu rapidamente para o hospital, enquanto xingava todo o caminho entre o restaurante e o hospital. Para seu choque total, Alex Dempsey estava sentado ao lado da cama do hospital de sua mãe quando ele chegou. O que diabos você está fazendo aqui, Dempsey? Ele zombou do adolescente que se virou e olhou para ele com a expressão mais mortal que ele já tinha visto. Por que diabos você trancou sua mãe no porão, seu idiota? Você sabe que eu poderia chamar a polícia por isso, né? Isso deve ser algum tipo de abuso ou crime. A voz de Alex pingava veneno e eles se entreolharam com puro desdém. Sua mãe caiu da escada e quebrou a perna. Se eu não tivesse ouvido seus gritos de socorro, ela ainda estaria lá. Steve estava prestes a voar no pescoço do garoto mais novo quando sua mãe abriu os olhos. Ei, mãe, você está bem?
Seu tom se tornou doce, porque apesar da sua bravura, as palavras de Alex o assustaram. Sua mãe ficou em silêncio por alguns segundos enquanto olhava para o filho. Se eu estou bem? Você me trancou no porão, Steve, ela começou. Mas mãe, o que aconteceu foi que... Cale a boca, Steve, a senhora Pearson gritou. Ela estava cansada dele. Essa noite você fará sua mala e sairá da minha casa para sempre. Se você não estiver saindo quando eu voltar para casa, eu vou chamar a polícia, como Alex disse. Mas mãe, não seja irracional, falou baixinho Steve. Eu falei cala a boca e você nunca mais vai me chamar de mãe. Sai agora daqui antes que eu chame a segurança do hospital. A idosa mulher berrou e começou a tossir por causa do esforço. Alex se aproximou, lhe entregando o copo de água que estava na mesa da cabeceira. Steve olhou para ele, sentindo ciúme, raiva, vergonha, uma mistura de sentimentos que ele não conseguia entender. Está bem. Se é isso que quer pro seu filho, tudo bem, eu vou fazer isso. Ele gritou de volta e saiu correndo pelo corredor. E não se atreva a pegar o carro, ou vou dar queixa de roubo. A senhora Pearson gritou do seu quarto. Steve correu para fora do hospital e foi direto para casa, onde fez as malas o mais rápido possível e pediu a um dos seus amigos para buscá-lo. Ele somente sabia surfar e sabia fazer mais nada na vida. Como ele não tinha emprego, ele até tentou voltar em um momento, dias depois, mas sua mãe não o deixou. Portanto, ele se dizia que ela era uma senhora louca e tentou fazer o seu melhor para seguir em frente. Eu preciso dela, ele disse a si mesmo muitas vezes depois. Anos depois, ele soube que sua mãe havia morrido e pensou que poderia finalmente herdar sua casa. Mas durante a reunião com o advogado da senhora Pearson, ele descobriu que ela deixou para ele um total de $20. Que história é essa? Aquela casa é minha por direito, ele exigiu do advogado. A casa foi deixada para um certo Alex Dempsey. A senhora Pearson disse que ele era um filho de verdade. O advogado explicou calmamente e Steve saiu do escritório em fúria. Steve então estava de volta à sua vida medíocre e miserável, sem ninguém para apoiá-lo. Sempre respeite seus pais e o que eles fazem por você. Bons pais vão apoiá-lo tanto quanto possível, mas sempre haverá limites. Steve não merecia o coração bondoso da sua mãe depois do que ele fez a ela. Ninguém tem direito à herança de ninguém. Steve pensou que teria permissão para ir à casa de sua mãe, mas ela deu para Alex, a pessoa que a salvou e ajudou por tantos anos. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.